A campanha por uma reforma política e eleições limpas, organizada pela OAB e mais de 100 entidades, tomou força na última semana. Os presidentes de seccionais da Ordem se comprometeram a reforçar a coleta de assinaturas em seus estados para o projeto de lei de iniciativa popular. O pedido de reforço na coleta de assinaturas para o projeto de iniciativa popular por uma reforma política e eleições limpas, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil e mais de 100 entidades, foi feito durante o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB em Brasília. Para o vice-presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, o período de eleições no Brasil é propício para a discussão do tema. Essa luta pela reforma política e essa oportunidade que nós temos agora de colocar essa questão da reforma política na pauta das eleições. Porque ao se discutir o futuro presidente da República, nós temos que discutir os grandes temas que envolvem o futuro da democracia brasileira. O projeto propõe o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas, que representa mais de 95% do total arrecadado aos candidatos. Realidade duramente criticada pela Ordem. Virão em cada eleição tantos bilhões de reais. Só para presidente da República, R$1 bilhão em 3 meses de campanha. Quer dizer, nós somos o país que mais gastamos no mundo em campanhas eleitorais. Não há como se falar em nova forma de fazer política com financiamento de campanha. Porque o financiamento de campanha formata um parlamento distanciado, na maioria das vezes, da sociedade e é o canal da corrupção eleitoral. Atendendo ao pedido, os presidentes de seccionais assinaram o abaixo-assinado em demonstração de apoio à iniciativa e se prontificaram a intensificar o debate sobre o tema em seus estados e coletar assinaturas para o projeto. O Ceará é um dos estados que já aderiu à campanha. Criamos uma coordenação estadual com a supervisão do Aldo, de modo a permitir que o trabalho fosse feito de forma muito permanente no Ceará como um todo, mobilizando os presidentes de subseccionais e começamos a rodar, o Aldo disponibiliza o arquivo e nós começamos a rodar no estado as cartilhas. Paralelo a isso, nós vamos fazendo as palestras e motivando as pessoas, envolvendo a igreja. Agora, a reforma política também será discutida na Conferência Nacional dos Advogados, marcada para outubro. Vai ter um painel sobre a reforma política e o direito eleitoral, vai ter um ato no final da conferência, e aí o Rio de Janeiro vai ter um papel destacado, entende? Um ato sobre a reforma política, democrática, e nós vamos lançar um livro. Esse livro, ele na verdade, é a síntese em vários artigos do projeto de lei. Então, nós, da Ordem, temos que ter esse acúmulo e devemos estar preparados para esse momento histórico do Brasil, para participar efetivamente do debate da reforma política. E logo em seguida, as eleições presidenciais. Penso que o primeiro semestre do próximo ano será o momento para isto. E é preciso que a reforma política venha em favor da sociedade, não para aprofundar vícios. É importante que a reforma seja uma reforma política democrática, né? A Ordem esteve presente na solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Federal da Justiça. Os novos empossados estarão à frente do Tribunal da Cidadania durante o biênio de 2014 a 2016. Diversas autoridades do Judiciário compuseram a cerimônia. Entre os nomes estavam os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do Senado Federal, Renan Calheiros, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O presidente da OAB, Marcos Vinícius, dividiu a mesa de honra da cerimônia com o ministro Félix Fischer, que posteriormente foi substituído por Francisco Falcão. Declaro empossado o excelentíssimo senhor ministro Francisco Falcão no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal para o biênio 2014-2016 e a sua excelência transmito a direção dos trabalhos. Em seu pronunciamento, o presidente do Conselho Federal da Ordem lembrou da importância da boa convivência entre advogados e juízes. Por igual, e muito honra ao OAB prestar as homenagens aos ministros Francisco Falcão e Laurita Vaz, em nome dos mais de 800 mil advogados brasileiros, nesta cerimônia que representa um momento de consagração
de 2 brilhantes carreiras na magistratura superior. Como Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Francisco Falcão foi importante parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil na manutenção das prerrogativas profissionais, sendo um defensor da valorização do advogado como instrumento de fortalecimento e respeito do cidadão. A advocacia e a magistratura são 2 asas do mesmo pássaro, a prestação jurisdicional efetiva. As garantias do exercício profissional de advogados e magistrados não são incompatíveis, mas complementares. Agora a presidência do STJ está com o ministro Francisco Falcão e como vice-presidente está a ministra Laurita Vaz. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do meu país. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Segundo o presidente da OAB, o momento da posse significa novos rumos, em que a advocacia abraça os novos empossados para que juntos trabalhem a favor da cidadania. A OAB Nacional se faz presente para trazer o seu abraço ao ministro presidente do STJ, que é oriundo do 5º Constitucional, com a crença de que ele envidará todos os esforços para valorizar a atuação do advogado como um instrumento essencial à prestação da jurisdição e fundamental para valorizar e fortalecer o cidadão em juízo. O advogado valorizado significa o cidadão respeitado. E esta é a mensagem que trazemos em nome dos advogados brasileiros nesse momento de posse solene no Superior Tribunal de Justiça. E a OAB participou também da posse de 3 ministros no Tribunal Superior Eleitoral e demonstrou o apoio da advocacia. O presidente da OAB Nacional participou da posse de 3 ministros no Tribunal Superior Eleitoral. Luiz Roberto Barroso foi empossado como ministro substituto da Casa. Oriundo do Supremo Tribunal Federal, ele assume a vaga aberta pelo também ministro do STF, Luiz Fux, que agora é membro efetivo do TSE. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Na mesma noite, o TSE também empossou a ministra Maria Tereza de Assis Moura como efetiva da Casa e o ministro João Otávio de Noronha no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. O presidente da Ordem participou da mesa de solenidade, demonstrando o apoio da advocacia brasileira aos 2 ministros. O plenário da Ordem dos Advogados aprovou a Carta do Contribuinte, elaborada pela instituição para ser entregue aos candidatos à presidência. O documento traz propostas de mudanças nas cargas tributárias do país. A Carta do Contribuinte, elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com as confederações nacionais, empresariais e de trabalhadores, pontua os principais problemas do sistema tributário vigente no país e apresenta estratégias de mudança. Questões como o excesso de legislações, a pouca transparência na cobrança dos tributos e na aplicação dos recursos, o elevado número de obrigações tributárias e a relação desigual entre fisco e contribuinte são mostradas como distorções do atual sistema. Já para solucionar esses problemas, a Ordem sugere alguns pontos, como a elaboração do Código de Defesa do Contribuinte, que deve trazer medidas que assegurem os direitos dos cidadãos e reduzam as desigualdades, a elaboração de um plano tributário nacional, a simplificação do sistema e a tributação indireta e do consumo, onde as formas de tributação indireta sejam revistas e simplificadas. O documento aprovado durante sessão plenária da OAB buscou entender o que a sociedade brasileira pensa sobre o sistema tributário nacional. Agora, a carta será entregue aos candidatos à presidência da República como sugestão de plano de governo. A proposta é para desonerar o consumo e para justamente melhorar o federalismo fiscal no Brasil. Considero que 2 reformas são fundamentais para o Estado brasileiro: a reforma política e a reforma tributária. São reformas que todos pregam e nunca elas são feitas. E penso que a próxima gestão da presidência da República, seja com o atual presidente da República, seja com outro presidente da República, deve priorizar
no primeiro ano da gestão, essas duas reformas. E a reforma tributária está sendo pensada a partir dessas linhas básicas com outras entidades da sociedade brasileira, que seriam uma contribuição nesse momento político do Brasil. Porque o tema tributário, como o tema da reforma política, são temas jurídico-políticos, são daqueles temas que, embora políticos, têm uma inflexão jurídica muito forte e legitima mais ainda a participação do Conselho Federal da OAB. Em seu voto, o relator da matéria na ordem lembrou o papel da entidade e seu dever em defender o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, hoje o sistema tributário nacional é um dos mais complexos do mundo. O princípio constitucional do sistema tributário nacional não tem simplesmente a função de coordenar o conjunto de tributos em vigor. Vai muito além disso. Trata de um subsistema constitucional, da Constituição material tributária. Todavia, não é isso que se constata. Infelizmente, hoje vivenciamos em nosso país uma avalanche de legislações tributárias com inúmeras leis que, ao contrário de simplificar, tornam o nosso sistema tributário nacional um dos mais complexos do planeta, sendo necessária, como citado no documento em análise, uma média de 2.600 horas anuais por empresa para pagamento de tributos. Os preceitos contidos na Carta do Contribuinte Brasileiro respeitam e preservam os princípios estabelecidos na Carta da República. E no próximo bloco, a OAB Nacional participa da 8ª Conferência dos Advogados do DF. A gente volta já!